Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Jornal Toda Hora. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa tarde de segunda-feira. E olha só, começa amanhã a saída temporária de presos para as festas de fim de ano. No total, 30 mil condenados no estado de São Paulo serão beneficiados pela chamada saidinha. O benefício, concedido apenas a presos em regime semiaberto, foi regulamentado em 2025 pela Portaria número 01/2025 do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Departamento Estadual de Execuções Criminais define os prazos específicos e os procedimentos para o processamento das autorizações de saída temporária. O direito aos dias em liberdade tem previsão para encerrar em 5 de janeiro de 2026, às 18 horas, quando todos os beneficiados deverão retornar para recolhimento prisional. As autoridades responsáveis pelos presídios devem remeter à Justiça, em ordem alfabética, a relação dos presos que satisfaçam as condições para usufruir do benefício. Para aqueles sentenciados que já usufruíram da saída anterior, sem cometer qualquer falta que exclua os requisitos, a autorização será considerada automaticamente prorrogada para o período seguinte. A Lei de Execução Penal estabelece que apenas os condenados que cumprem pena em regime semiaberto podem obter a autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. E o Supremo Tribunal Federal já entrou em recesso que vai até o fim do mês de janeiro. Durante esse período, a Corte funciona em regime de plantão para atender casos urgentes. Por conta do recesso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes vai assumir a presidência da Corte a partir do dia 12 de janeiro. A mudança acontece porque o atual presidente da Corte, ministro Edson Fachin, entrará em recesso e Moraes, que é o vice-presidente, ficará no comando do tribunal. O recesso da Corte se estende até o fim de janeiro. Além de Fachin e Moraes, também vão atuar no plantão do STF os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes e Dias Toffoli e Flávio Dino. Nessa pausa, o STF vai funcionar em regime de plantão para atender casos urgentes, tanto novos quanto os que já estão em andamento. Mesmo com a suspensão do expediente e dos prazos processuais, algumas decisões podem ser proferidas em situações emergenciais ou que envolvam a proteção de direitos. Em novembro, Moraes assumiu a presidência de forma interina quando Fachin viajou a Belém para a Cúpula do Clima, uma programação que antecedia a COP30. Fachin e Moraes assumiram os cargos de presidente e vice no fim de setembro, para um mandato de 2 anos. Pela tradição, o Supremo segue a ordem de antiguidade e Moraes deve ser o próximo presidente da Corte a partir de 2027. E antes de encerrar, vamos falar de esportes. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil e garantiu seu 4º título da competição. O clube ainda está em clima de festa e inclusive divulgou imagens do elenco no voo de volta do Rio de Janeiro. Mas em meio a toda essa alegria, a previsão é que o ano que vem não seja de muitos investimentos no timão. A ordem no Corinthians é corte de gastos. Mesmo com o título da Copa do Brasil e a premiação de 77 milhões paga pela CBF, o clube de Parque São Jorge não deve fazer grandes investimentos para a temporada de 2026. A diretoria pretende usar o dinheiro arrecadado para derrubar o transferban, pagar dívidas e colocar o caixa do clube em dia. Internamente, o Corinthians também lida com pendências. Os jogadores têm a premiação a serem recebidas pela vitória diante do Cruzeiro nas semifinais e pelo título da Copa do Brasil, conquistado no último domingo após a vitória diante do Vasco por 2-1 no Maracanã. E com muita comemoração dos alvinegros, o elenco, a comissão técnica e a diretoria desembarcaram em São Paulo na madrugada desta segunda-feira e tiveram uma comemoração privada na Neoquímica Arena. A festa com a torcida foi marcada hoje também na Casa do Timão. É um grande clima de festa, inclusive já está rolando essa grande comemoração no estacionamento da Neoquímica Arena. Ao longo da nossa programação, nós vamos trazer mais informações. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.